Só que a primeira vez que nós elaboramos esse curso, nós partimos da premissa que tudo que estava nas obras de Divaldo Franco e Chico Xavier, nós deveríamos transmitir sem fazer uma análise crítica. E a ciência tradicional, com os seus estudos científicos, as suas pesquisas, mostram que algumas das informações reveladas pela dimensão espiritual ainda estão para serem provadas. Então, quando nós falarmos, nós temos um capítulo aqui sobre glândula pineal. Então, o que nós temos de informação de glândula pineal em relação à mediunidade? Só adiantando um pouco. Só aquilo que nós temos nos livros de André Luiz. Então, a ciência, embora nós tenhamos alguns médicos, né, que fazem palestras e dizem que chegaram à conclusão que realmente a pineal é a glândula da mediunidade, isso nós devemos colocar em dúvida. Não existe comprovação científica, existe muita opinião. E isso que nós devemos evitar. Nós temos que compreender as informações reveladas pelo plano espiritual, se são revelações, se tem o lastro da ciência, ou se são simples opiniões de pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Allan Kardec foi magistral, né? Porque ele usava, e naquela época dava para usar, o método da concordância universal dos ensinamentos dos espíritos. Então não era porque um médium falou, ou que um espírito falou. Tinha que ter vários médiums, vários espíritos de várias regiões, né? E se convergia a informação, daí ele aceitava e passava a fazer parte da codificação. Hoje, porque é mais difícil, hoje a gente tem internet, hoje já tem, né, WhatsApp. Então, um médium na Conchinchina pode ter dito uma coisa, outro copiar simplesmente, não vindo nenhuma informação realmente espiritual, né? E a informação parece que vem de todos os cantos, mas a fonte era única. Então, hoje em dia, é muito mais difícil nós implementarmos essa metodologia de Kardec. Então, o primeiro módulo, o módulo introdutório, não vai ter parte mediúnica. Serão 6 aulas, começando a partir da próxima terça-feira. Ou melhor, 5 aulas, né? Porque essa é a primeira. O que não é o espiritismo. É simplesmente um aquecimento, porque essa altura do campeonato, todos já devem estar bem claro, né, o que não é o espiritismo. Então, a partir da semana que vem, começamos com a missão do médium, depois a reunião mediúnica, perispírito, fenômeno magnético, e depois, sim, passe e água fluidificada. Nesse módulo introdutório, não haverá parte mediúnica, para aqueles que são novos, que estão fazendo pela primeira vez aqui o curso intermediário. Terminou, vamos todos embora. Depois, no segundo módulo, o módulo preparatório, nós vamos ter esses temas: assimilação de correntes mentais, desencarnação, desdobramento, percepções e mecanismos da mediunidade 1 e 2. Vejam que alguns dos temas, né, vocês podem encontrar o capítulo correspondente na série André Luiz. Mas como nós dissemos, por exemplo, com relação a mecanismos da mediunidade, nós compreendemos claramente que André Luiz se utilizou de analogias. Então, quando nós falamos de pensamento, pensamento não é uma onda eletromagnética. Não é. Pensamento pode ter um comportamento de onda eletromagnética. Pode ter. Não existe nenhuma comprovação científica, mas existe a revelação de André Luiz que sim. Mas, às vezes, no movimento espírita, as pessoas confundem e acham que o pensamento é que nem uma radiação eletromagnética, como do celular, da televisão, do rádio. E isso é equivocado. Por isso que nós temos que ter cuidado e entender com bastante clareza. Então, nós simplificamos muito o livro Mecanismos da Mediunidade, né? E vamos discutir aqui oportunamente.
capítulo 11 e 12 do curso. Aqui nesse módulo preparatório, nós vamos, antes de ir embora, ficar de 5 a 10 minutos, não é, em vibrações silenciosas, para começarmos a treinarmos, a disciplinarmos o nosso pensamento. Não é? Segundo Joana de Andes, no budismo, nosso pensamento é como um macaco louco, né, que fica pulando de galho em galho. A gente está pensando no negócio, de repente, né, muitos de nós aqui, né? Não, já está chata a aula aqui, já passou, o que eu posso fazer depois? Tem um filme, tem alguma atividade, outra para fazer, de repente volta. Então, nós vamos tentar gastar pouco tempo, 5 a 10 minutos, né? Mais quietos, para tentar silenciar a nossa mente. Para podermos, porque se a gente não silencia a nossa mente, como que a gente vai conseguir ouvir? Ouvir entre aspas, porque não é essa forma que funciona a mediunidade, nós vamos ver muito bem, não é? Mas como que nós vamos captar as informações do mundo espiritual? Então, um treinamento aqui, mais 6 aulas, né? Que vamos ver quem tem paciência, mas é importante. Depois, nós vamos ter a desobsessão 1, 2 e 3, doutrinação, a glândula pineal, fases e nuances da incorporação. Esse é o módulo intermediário e já na primeira aula do módulo nós vamos começar os exercícios de psicografia. Então nós adaptamos aqui uma mesa mediúnica, né, para que as pessoas possam começar a se exercitar na psicografia. E, finalmente, esses são os temas finais: materialização e ideoplastias, obsessão 1 e 2, que é um pouco mais avançado aqui do que quando nós tratamos de desobsessão. Quando falarmos de desobsessão, vamos falar mais das características de uma reunião mediúnica e tal. E aqui nós vamos entrar mesmo no assunto bastante grave da obsessão. Choque anímico, deformações perispirituais, e a última aula é sobre o Centro Espírita Amor de Jesus, o movimento espírita. Fazemos também uma pesquisa e uma avaliação. Pesquisa para saber, ao final do curso, quem está com vontade de assumir alguma posição, alguma atividade, alguma tarefa na casa. E como eu já disse na semana passada, disse ontem, não vamos construir limites para nós mesmos. Não vamos dizer que eu não estou preparado. Cada vez que eu digo que eu não sou capaz, que eu não estou preparado, eu estou criando um obstáculo. Eu estou colocando um tijolo na parede que eu estou construindo para não poder ver todas as minhas possibilidades. Então não vamos fazer assim. E começamos na aula 19 com esses exercícios de psicofonia. E aí nós precisamos também de esclarecedores. Tá bom? Bem, agora sim, depois de toda essa introdução, que nós vamos começar. O que é e o que não é o Espiritismo. Nós fizemos também uma condensação aqui, né? Nós temos mais de 20 tópicos para discutir, colocamos apenas 6 do que é o Espiritismo e 6 do que não é o Espiritismo. Codificação kardeciana. Isso é Espiritismo. Às vezes, as pessoas eu não sei por que razão exata, se estão entediadas de ouvir a mesma coisa e não se aprofundam na doutrina espírita, querem trazer inovações, né? Práticas estranhas à doutrina espírita. E muitos dirigentes que também não têm uma consciência ou um estudo grande da doutrina espírita, acaba permitindo. E é por isso que no movimento espírita, às vezes, nós vemos vários problemas. Né? Um exemplo que eu também comentei ontem, né? Allan Kardec falou do fluido. Nós estudamos no Livro dos Médiuns. O que é fluido? Fluido é fluido.
como está definido lá na doutrina espírita. Nós não precisamos de nenhuma outra definição adicional. Mas daí vem o camarada e diz, não, o fluido é uma espécie de energia. Não é. O fluido é semimaterial, não é energia. Né? O fluido talvez seja um campo, como nós temos o campo magnético, né? O campo eletromagnético, campo de Higgs, mas não é. O fluido é o fluido. Não adianta querer trazer conceitos da ciência atual para dentro da doutrina espírita. Pode ser que a ciência convencional chegue a comprovar a existência de muitos dos assuntos, não é, que foram estudados por Kardec e pelos espíritos superiores. Mas hoje não. Então não adianta querer misturar alhos com bugalhos. Compreendamos a doutrina espírita. Ontem também falei Deus, não é? As pessoas querem definir Deus. Deus é... Ontem brinquei, né, na forma antropomórfica, né? Deus é um senhor de barba branca, velhinho, de cajado, ou de bengala, sei lá. Obviamente que para nós espíritas isso já está muito distante do que nós imaginamos Deus. Mas daí vem o outro camarada e diz, não, Deus é uma energia. Não, gente, Deus não é energia. Deus é inteligência suprema, causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Então por que a gente vai inventar? A doutrina espírita se basta por si só. Nós não precisamos trazer coisas diferentes. Estudemos a doutrina espírita. Ela contém tudo o que é necessário para que nós nos reformemos intimamente e possamos ajudar na reforma do nosso planeta também. Isso não quer dizer que nós devamos deixar de pesquisar. Não, temos sim. Só não incorporemos coisas que são apenas opiniões de alguns e que não vão acrescentar nada ao corpo doutrinário. A doutrina espírita está em evolução, mas nós vamos só aceitar quando houver uma comprovação, né, de algo. Eu coloquei codificação kardeciana, né, mas a codificação foi feita por Kardec pelos espíritos, com informações dos espíritos superiores. Mas, gente, Kardec era um espírito superior encarnado, não é? A doutrina espírita não são só as informações do plano espiritual. Nós temos toda a estrutura didática que ele utilizou nas obras básicas. Nós temos as perguntas inteligentes que ele propôs aos espíritos. Que é Deus, né? Não quem é Deus. Entre tantas outras. Nós temos as complementações que ele faz no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, toda a codificação. Então Kardec não foi um simples codificador, né? Ele foi um espírito superior, encarnado, que ajudou na codificação. Então isso é espiritismo, né? Fé raciocinada. Nós temos que exercitar, né, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. Né? Nós temos que ter o senso crítico, sermos capazes de fazer uma análise crítica. O senso comum muitas vezes está errado. Nós não podemos ir, todo mundo faz assim, né? Quantas vezes já nós fizemos essa experiência aqui? Uma folha de papel amassada e um caderno com 100 folhas, né? Quem que chega primeiro no chão? Muita gente diz, né? É o caderno que é mais pesado. E obviamente não. Eles chegam no mesmo instante ao chão, né? Porque é só a força da gravidade que está atuando. Então, muitas vezes o senso comum nos diz uma coisa, mas não é o correto. Então, usemos a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, e não vamos aceitar nada só porque alguém falou. Inclusive eu. Todos devem questionar. Eu digo eu porque eu estou agora aqui na frente, não é? Mas
todos os expositores do amor a Jesus, não é? Às vezes, nós todos somos imperfeitos e podemos cometer falhas. Agora vai ficar mais difícil, porque gravado, né? Você não falou isso, falou sim, estava gravado lá. Então, tem que me desculpar que eu falei errado. Porque antes, né, podia sair pela tangente. Mas, então, a fé raciocinada é fundamental. E ela tem que ser, obviamente, que ela parte de uma premissa, porque senão não seria a fé. Então, nós temos, a doutrina espírita tem algumas premissas. A existência de Deus, a existência dos espíritos, são premissas. Não dá para provar cientificamente a existência de Deus, só filosoficamente. Os espíritos também, vocês vão encontrar várias reportagens, né, que a ciência já identificou os espíritos, tudo balela. Nós podemos perceber a presença dos espíritos através da mediunidade, mas isso dentro da casa espírita. Dentro de um laboratório científico, isso não foi provado. Mas muitas coisas da ciência também partem de premissas, né? O Big Bang. Tudo bem, né? Todas as fórmulas que explicam depois do Big Bang como o universo se formou são precisas, são matemáticas. Mas ele parte da premissa da existência de uma singularidade, né, que concentrava tudo que tem no universo, e que começou depois a se expandir. Então você tem que ter fé que existiu essa singularidade. Todo o resto é explicado pela física, é explicado matematicamente, mas parte dessa premissa. Assim também a doutrina espírita, com relação a Deus, com relação aos espíritos. Tudo mais é desenvolvido, é explicado, mas em função de algumas premissas. Lei de justiça, amor e caridade, né? Essa é a lei fundamental que nos rege. Sem a reencarnação, nós não entenderíamos a justiça divina. Sem o amor incondicional, nós não iríamos conseguir superar todas as nossas imperfeições para atingirmos a superioridade que nos está destinada desde que fomos criados simples e ignorantes. E a prática da caridade é que permite, então, o exercício desse amor incondicional. Então, isso é Espiritismo. Isso também é a ausência de símbolos, imagens, rituais, divindades, né? Então, nós não temos símbolos. Na verdade, nas redes sociais eu coloquei, se vocês verem no canto direito lá, CE Amor a Jesus, eu acabei me rendendo a colocar um símbolo para identificar nas redes sociais o Centro Espírita Amor a Jesus, né? Isso foi mais por uma necessidade da internet, né? Porque dentro da casa espírita nós não precisamos de símbolos, nós precisamos de imagens, nós compreendemos o que uma imagem provoca, por exemplo, para um católico, que vai fazer com que, com reflexos condicionados, né, quando ele vê uma imagem, ele se sensibiliza e consegue automaticamente daí emitir os pensamentos mais elevados de dentro de si. Então, a imagem serve como um gatilho para essa elevação, essa sublimação. Mas nós espíritas sabemos como funciona, então não precisaríamos, né, desta bengala, digamos assim, para que nas vibrações conseguíssemos, né, emitir as vibrações mais elevadas. Né, imagens, rituais, né, nós temos algumas regras, mas é bem diferente de um ritual de uma igreja convencional. Não temos divindades, obviamente. A Umbanda nasceu dentro da Federação Espírita Brasileira, mas como pessoas que frequentaram e depois resolveram fundar a Umbanda no início do século passado, né? Mas não é espiritismo. Tem muito pontos de contato com a doutrina espírita, né? Acredita nos espíritos, pratica a mediunidade, né?
mas ela é um sincretismo, né, com os santos da Igreja Católica, né, com Isso. E nós compreendemos também que, por exemplo, a dança, né, a dança rítmica, né, também serve como um gatilho para a mediunidade, né, assim como a bebida, as drogas, né, aqueles chás lá, né, tudo isso serve como um gatilho para a mediunidade. Mas a mediunidade disciplinada não precisa ser, né, disparada através de tudo isso. Então, vamos separar as coisas também. Né? Então, o que é? Estudo, exercício, esclarecimento, divulgação sem fazer proselitismo. Mas nós temos que buscar aqui, com relação ao proselitismo, né, que é buscar mais pessoas para a sua doutrina, né? Nós não devemos ostensivamente, não é, ficar na porta do centro convidando as pessoas para entrar. Mas isso não quer dizer que a gente deva deixar de esclarecer as pessoas. Se um amigo, não é, se uma pessoa em dificuldade está por perto, por que nós não vamos dividir com ela as nossas crenças? Se ela perdeu um ente querido, por que nós não podemos falar que a vida continua, que nós vamos nos encontrar mais cedo ou mais tarde na dimensão espiritual ou quando reencarnarmos? Então, isso não é fazer proselitismo. E muitos deixamos de fazer por, não sei, medo, receio. Mas se nós temos convicção na nossa fé, se nós já adquirimos essa fé raciocinada, então nós devemos agir como espíritas. Nós estamos querendo agora usar mais as redes sociais, já usamos Facebook, agora queremos usar o YouTube. Evidentemente que o alcance poderá ser muito maior. O objetivo, né, não é fazer proselitismo de maneira ostensiva, mas disponibilizar aqueles que quiserem conhecer um pouco, né, receber este ensinamento através da doutrina espírita. Então, o estudo fundamental. Esta é uma dos pilares do Centro Espírita Amor a Jesus. O exercício da mediunidade. Nós vamos falar, quando falarmos sobre os médiuns, a reunião mediúnica, que nós também temos que buscar o equilíbrio entre a espontaneidade, né? Porque o médium tem que estudar, né? Mas na mediunidade ele precisa ter espontaneidade, ele precisa liberar os seus pensamentos, ele precisa ceder o seu veículo para o espírito. E se ele ficar muito na lógica, ele não consegue esse desenvolvimento mediúnico. Então nós temos também que buscar esse meio termo. Mas na aula oportuna nós vamos desenvolver esse tema. E reuniões mediúnicas realizadas apenas no centro espírita, todos nós sabemos disso. Você vai dar uma passividade em casa? Um espírito, no evangelho no lar, sempre vem um espírito amigo, familiar. E se vier um espírito obsessor? Quem é que vai conversar com ele? Quem é que vai esclarecê-lo? Então é muito complicado. Você vai fazer uma cirurgia em casa? Não vai, não é? Você vai no hospital. Trabalho de desobsessão, trabalho de esclarecimento aos espíritos inferiores tem que ser feito sempre no centro espírita. E o que não é o espiritismo? Tá vendo? Movimento espírita. Movimento espírita não necessariamente representa o espiritismo. Vou falar brevemente isso também no final do curso. Nós talvez tenhamos tempo de falar sobre o movimento espírita. Estudamos um pouco no curso avançado, que nós concluímos no
início desse ano, no estado de São Paulo. O Centro Espírita Amor a Jesus é filiado à União das Sociedades Espíritas do estado de São Paulo. Nós somos filiados à Intermunicipal de Jacareí, que é filiada à USE de São Paulo, que é filiada ou que pertence, né, ao Conselho Nacional da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Mas todos já devem ter ouvido falar da Federação Espírita do Estado de São Paulo. A Federação Espírita do Estado de São Paulo tem muito mais centros filiados a ela do que a USE. Na cidade de São Paulo, a quantidade é enorme de centros filiados à Federação e não à USE. Qual a diferença? Eles aplicam os passes padronizados, que nós vamos ver aqui no dia específico, quando falarmos de tratamento fluídico. Nós temos também a Aliança Evangélica. Em São José dos Campos, nós temos uma quantidade enorme de centros ligados à Aliança. E temos muitos centros que não são filiados a ninguém. Então, por aí, vocês já veem como o movimento espírita, ele não é uno. Cada um tem algumas divergências. É claro que, como indivíduos, essas entidades também devem superar as suas divergências, buscar os pontos em comum. Como que nós construímos uma relação? Não é a partir das divergências, é a partir dos pontos em comum. Se eu tenho uma divergência com a Rita, se eu ficar batendo só nesse ponto de divergência, nós vamos tornar inimigos, obsessores, né? Se um desencarnar primeiro que o outro. Eu vou desencarnar primeiro. Mas não vamos desenvolver esse assunto. Mas nós temos um ponto em comum, ou vários pontos em comuns. Nós temos a doutrina espírita em comum. Então nós vamos construir a partir daquilo que a gente tem mais afinidade. Senão nós destruímos a relação. A mesma coisa com a relação às entidades. Então não é porque aplica o passe padronizado e nós não aplicamos que eles não fazem coisas boas. Sim, fazem, mas cada um no seu galho. E se você pensar em movimento internacional, primeiro que ele não é muito desenvolvido. Mas se pegar na América Latina, não é a FEB ou a Conselho Espírita Internacional, né, a quem a FEB tem um vínculo, né, que predomina. É a Confederação Espírita Pan-Americana, que ela prega um espiritismo laico, um espiritismo arreligioso, que estuda o espiritismo, mas não como uma religião. Ciência e filosofia. Exatamente. Parabéns, você estuda, né? Mas não somos todos aqui que conhecem. E aí por aí vai, né? Então o movimento espírita tem as suas divergências, não é? E é por isso que nós temos. O que é o espiritismo? É a doutrina codificada por Kardec. O movimento espírita pode ter um monte de coisas equivocadas. Então fiquemos com Kardec. Misticismo quântico, transição planetária, passes em animais, e etc, etc, e etc. Misticismo quântico. As pessoas querem misturar uma teoria física que explica a matéria e utilizar alguns conceitos para explicar, por exemplo, uma comunicação mediúnica ou uma telepatia. Você pode até usar como analogia. Mas para quê? Vai ajudar? O pensamento tem uma natureza eletromagnética. O que ajudou? Se eu falar de física quântica aqui, de entrelaçamento quântico e tantas outras coisas bem esquisitas que tem na teoria quântica, né? Se tiver um físico que realmente entenda, vai virar as costas, é tudo balela. E por que a doutrina espírita iria precisar de uma explicação quântica? Tem uma entrevista muito interessante para aqueles que insistem, que saiu há pouco tempo, nós compartilhamos no nosso site e no Facebook, uma entrevista que Haroldo Dutra, todos
deve conhecer, esse juiz de direito de Belo Horizonte, que faz palestras espíritas, que entrevistou o Alexandre Fontes Fonseca, que é um espírita também, mas com pós-doutorado em física, né? E ele comenta justamente essas coisas, né? Quem quiser, entra na nossa página no Facebook. Transição planetária, né? Embora, infelizmente, alguns expoentes da própria doutrina espírita falem da transição planetária, do cinturão de fótons, de crianças índigo nascendo. Eu não vou nem até entrar em detalhes para não criar mais problemas. Mas é tudo assim, não tem nenhuma base científica, não está dentro da doutrina espírita, e nós devíamos evitar, né, de falar sobre transição planetária ou estabelecer uma data para a transformação do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Passes em animais. Se nós temos um animal de estimação, né, nós podemos ter, e realmente as pessoas têm, um carinho, um amor muito grande, né? Porque o animal, ele não é muito mais fácil ter um relacionamento com animal de estimação como uma pessoa, né? Porque ele ama incondicionalmente, né? Na verdade, existem algumas explicações científicas que ele te vê, né, como o macho alfa, né, enfim, o líder do bando, né? Mas enfim, nós podemos, né, ter essa dedicação aos animais. Mas o mecanismo do passe, se nós não entendemos nem exatamente, pelo menos cientificamente, como ele funciona para as pessoas, por que eu vou aplicar nos animais? E o Livro dos Espíritos tem um capítulo lá sobre isso. Tem, exatamente, tem do senhor T, que magnetizou o animal morreu. Daí vem os defensores, porque eu já vi vários médicas, no caso era médica veterinária espírita, dizendo que provavelmente o senhor T estava obsidiado, né, que estava com fluidos deletérios, e foi por causa disso que o cãozinho dele morreu. Então, oi? Então, sempre, mas se você for realmente buscar na doutrina espírita, a única informação que tem sobre passe em animais é essa, né? E que causou um transtorno, né? Foi você mesmo que falou que deu um passe e matou o cachorro também. Eu fui dar um passe nele, ele levantou ótimo. Andou os passos, chegou a pessoa com sangue. É porque o passe do humano, né, a energia humana, é mais forte do que a do animal. Então, arrebentou o animal mesmo. Eu sou com sangue, chamei o veterinário e... No grupo de estudos avançados, nós tínhamos um aluno, né, que tem um canil, vende cães, né? E ele falou que ele também matou vários cachorrinhos, na boa intenção, né? Agora, eu não sei, pode ser coincidência, né? Não existe nenhum estudo científico provando que, nem em humanos existe um estudo científico provando a eficácia do passe, né? Estudo que eu digo pela academia. Nós sabemos e vamos estudar aqui quais são os benefícios sob a nossa perspectiva, né? E isso vai depender de muitos fatores. Agora, curar, por exemplo, uma pessoa é só se o médium que está aplicando o passe tem o dom, né, da mediunidade curativa. Senão vai funcionar mais para questões como estresse, né, questões dessa natureza. Então não vai ser um passe no cãozinho sem saber essa questão dos fluidos, se eles se combinam, né, que vai produzir algum efeito. Então isso são práticas estranhas, né? Esse grande apego, né, aos animais de estimação faz com que alguns podem até ser dirigentes de casa espírita, né, permitem que essa prática equivocada, né, esteja presente. Gostar de sofrer, sempre bato também nessa tecla, né?
Não é porque o espírita sabe a razão pela qual ele passa por dificuldades que ele deve parar de buscar o alívio para suas dores. Absolutamente. Então eu estou rouco aqui, não, agora eu vou ficar sem tomar nada, né? Sem tomar uma água, uma balinha, um remédio, porque eu preciso. Eu farei muito mal da vida dos outros na outra encarnação, agora eu preciso. Não. E isso nós podemos extrapolar para todas as questões. O fariseu perseguiu muito o cristianismo, de certo. Tem que falar agora. Pois é. Continuando, esse é o último slide, né? Bingo, festa junina, pagamento por cursos, seminários, etc. Bingo estimula, né, o vício do jogo. Estou lendo um livro sobre hábitos, nada a ver com o espiritismo, não é? Mas mostra exatamente como funcionam os hábitos e como isso pode progredir para os vícios, inclusive de consultar, né, WhatsApp, Facebook, Instagram toda hora, né, todos os problemas que advêm do vício. Né. E ontem também, quando comentamos sobre os valores, né, do Centro Espírita Amor a Jesus, porque nós temos missão, visão, objetivo estratégico e temos alguns valores. Né? Se alguém não sabia disso, na aula de ontem, soube. Né? Mas também estão pregados no nosso quadro. E um deles é responsabilidade e o outro é sensibilidade. Então, a gestão do centro espírita, ela tem que ter responsabilidade. Ela não pode dar um pulo maior que a perna. Ela não pode gastar mais dinheiro do que ela arrecada. Porque, como eu dei o exemplo ontem, então, devido à crise, nós estamos muito mais gente buscando aqui a cesta básica, então, em vez das 40, que é o nosso limite, nós vamos dar 80. Mas se não temos recursos, se as pessoas não colaboram com os mantimentos, ou se não são associados, colaboram com o dinheiro não vai brotar. Então eu não posso. Agora, se fosse uma gestão da crise, as pessoas estão passando fome, vamos aumentar para 80. Aumenta, né? Daí acaba com a caixa do centro. Daí dá uma tempestade e leva o nosso telhado. Agora, precisa de dinheiro, não tem mais nada em caixa, o que vai fazer? Vamos fazer um bingo mesmo, tudo bem, vamos abrir uma exceção, porque a gente precisa de dinheiro. Então a gente tem que ter responsabilidade na gestão para evitar e poder afirmar que nós não vamos aqui ter um bingo. Não vai justificar. Festa junina. Então nós prescindimos. Né? Graças a Deus nós temos condições de não fazer isso. Mas uma coisa que me deixou... vamos procurar afinidade com essas casas. Nós aqui temos uma cozinha, nós temos trabalhadores que todas as terças e sextas, não é, fazem lá, preparam lá as pizzas, os doces, as bolachinhas. E isso é uma fonte de renda importante para o Centro Espírita Amor a Jesus. Representa mais de 50% do que a gente arrecada. Muito mais do que os sócios, do que a livraria. Então, nós temos, mas tem muita casa espírita que não tem. E como que eles vão depender então só dos associados? Então, talvez um evento como uma festa junina seja necessário para dar o suporte mínimo para a manutenção. Então, talvez possamos compreender, mas aqui nós não vamos fazer. Idem também para pagamento por cursos, seminários. Não acho certo. Não acho certo. De qualquer forma, todos os nossos cursos aqui são grátis, né? Seminários, e sempre serão. Eu brinquei no GEA aqui, que era o grupo de estudos avançados, que eu quantifiquei quanto que eu deveria cobrar de cada um se nós fôssemos fazer um curso normal fora do Centro Espírita. Eu não lembro exatamente, eu acho que eram uns R$300 por pessoa. Contando o meu tempo de preparação, né, do curso, que foi um tempo bastante longo, né, seria em torno de R$300 por pessoa. Eu falei isso no início do curso,
E também posso até tentar quantificar para esse curso, né? Para que as pessoas valorizem. Porque vem aqui de graça, pensa que não deu trabalho, deu muito trabalho. Muito trabalho de como deu a Kardec fazer a codificação. Quer dizer, eu não estou inventando nada, mas eu estou modelando, eu estou formatando, eu estou colocando numa forma adequada. E as pessoas às vezes não valorizam. Vem, senta, entra por um ouvido, sai por outro, não faz nenhuma anotação, vai embora. Então é por isso que, às vezes, a valoração é interessante, mas não que nós venhamos a cobrar. Casamento, batizado, túnica branca, reiki, cromoterapia, adivinhação, apometria, homeopatia, etc. Nada disso é espiritismo. Ah, mas eu gosto de homeopatia, ok. Mas não dentro da casa espírita. Mesmo porque se a casa espírita estiver praticando a medicina, ela está contra a legislação. E não é uma palavra, o espiritismo não é uma palavra criada antes de 1857, do ano 1857, né? Eu digo isso porque, inclusive tem uma explicação lá naquele primeiro vídeo teste que a gente colocou no YouTube, vocês podem acessar lá. Mas muitos religiosos, né, dizem que, não espíritas, evidentemente, né, diz que a Bíblia condena o espiritismo e assim por diante. Como se a palavra foi criada em 1857. Então estão falando de mediunidade, não de espiritismo. Mas algumas Bíblias de má fé, né, nós temos lá a palavra espiritismo. São 9 horas exatamente, pelo menos por aquele relógio lá, nós vamos encerrar. Peço desculpas pela minha voz, né? Espero que na próxima nós estejamos em melhores condições.